O que acontece após a morte? O momento é próprio para a reflexão. Neste dia podemos questionar-nos sobre o verdadeiro sentido da vida. Podemos questionar o que acontece com alguém depois que morre. As opiniões poderão ser diferentes, assim como o número de pessoas que estão em pé hoje são diferentes. Tudo dependerá da filosofia, dependerá da religião pessoal, dependerá da posição científica de cada pessoa. Contudo, não é necessário errar em relação ao que acontece após a morte. Existe uma fonte segura de informação que pode responder a esta pergunta. Esta fonte segura é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Convido a ti, meu irmão, minha irmã, a nós juntos, podemos então pesquisar as páginas, pesquisar a verdade sobre o que acontece ao ser humano após a morte. Vamos juntos. É verdade que as pessoas boas vão para o paraíso ao morrerem e as más para um lugar de tormento eterno chamado de inferno? Segundo as Escrituras Sagradas, meu irmão, minha irmã, nem vamos para o céu quando somos bons ou para o inferno se somos maus ao morrer. Conversando com Nicodemos, Jesus explicou. Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 3, verso 13, relata: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus menciona assim, meu irmão, minha irmã, claramente que é impossível ao homem ir ao céu no estado mortal que se encontra. Caso estiver morto, essa impossibilidade é inquestionável. Somente Cristo podia vir e retornar ao céu. O que é maculado precisa ser criado imaculado. Os corpos corruptíveis que cada ser humano está a viver na carne necessita ser criado incorruptível. E quando Cristo retornar numa nuvem angelical com grande glória e poder para buscar os remidos fiéis, ali esses corpos serão transformados em corpos gloriosos, para que então habitem a eternidade. Assim ocorrerá. Isso leva-nos a refletir em relação à esperança do rei Davi. Davi esperava subir ao céu depois de morto para louvar a Deus? No próprio livro de Salmos encontramos a resposta. Assim registra Davi em Salmos 115, verso 17 e Salmos capítulo 6, verso 5. Consta: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Pois na morte não há recordação de ti, ó Deus. No sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, segundo a Bíblia, meu irmão, minha irmã, os homens de Deus do passado não esperavam, após a morte, ir ao céu, adorar ao Senhor, pois foram compreendedores de que a carne corrupta não pode habitar a eternidade. Necessário será ser revestido da incorruptibilidade, sermos revestidos, desde que persistirmos até o fim, do corpo glorioso para habitarmos a eternidade. Com isto, cabe-nos questionar: e quanto aos maus? Após a morte serão imediatamente lançados no inferno para sofrerem eternamente? Biblicamente, meu irmão, minha irmã, a condenação dos maus ao inferno logo após a morte não faz sentido. Por quê? Olha por quê. Como Deus condenaria alguém sem um julgamento justo? Em 2 Pedro capítulo 2, verso 9, o apóstolo explica: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Haverá um dia de juízo para os injustos, aqueles que persistem até o fim a rejeitarem o convite da graça de Cristo, o único meio para criar em nós um novo coração. Em conformidade a Salmo 51, verso 10 e 12, um coração puro, inabalável, um espírito reto que obedeça. E o julgamento dos que se perdem só ocorrerá após a segunda vinda do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 12 e Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12 registram como se dará. Assim consta Apocalipse capítulo 22, verso 12.
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, será em conformidade às obras que receberemos a recompensa. E como se dá essa recompensa? Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12 registra: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso traz, meu irmão, minha irmã, que nós seremos julgados pelas obras escritas em livro. Cada um ser humano hoje, da mesma forma que possui um anjo da guarda, possui também um anjo relator particular. E na particularidade de cada um ser humano, cada um possuímos um livro da história particular da vida de cada um ser humano, denominado pela palavra sagrada livro memorial, livro das lembranças. Neste livro, este anjo relator relata pensamentos, palavras e atitudes. E será por meio de pensamentos, palavras e atitudes, ao serem comparados ao caráter puro de Deus, que estará a determinar para nós vida eternal com o único Deus nas três pessoas divinas eternais, ou a inexistência por meio da morte eterna. O caráter habita a mente do ser humano. E o caráter ele é expresso em pensamentos, palavras e atitudes. Salmo 51, verso 10 e 12. Ali, Davi clama a Deus. Criar nele um coração puro, inabalável, que não retroceda. Criar um espírito reto para que obedeça. Efésios capítulo 2, verso 8 nos traz que somos salvos pela graça de Cristo, e isto por meio da fé, e é dom de Deus. Tanto a graça de Cristo quanto a fé são dom de Deus. Necessitamos ter a fé de Cristo, e a graça de Cristo é o criar em nós um novo coração, um coração espiritual, ou seja, uma nova mente, uma mente que obedeça, um espírito, um caráter que não retroceda. Pois Davi declara em Salmo 51, verso 5, Eis que minha mãe me concebeu em pecado. Necessário é sermos revestidos deste poder criador para criar em nós um coração espiritual, uma mente que obedeça e não retroceda. Mas, por estarmos a compreender, sermos necessitados de um substituto perfeito, Cristo Jesus. E assim, então, a nossa vida será analisada no tribunal celeste perante Deus. O caráter que estaremos a possuir por ter sido criado à semelhança de Cristo, estaremos então a habitar a eternidade. O homem nada pode criar em si. Ao homem cabe vencer o pecado em conformidade a Gênesis capítulo 4, verso 7. E cabe, então, fazer a escolha de obedecer ou desobedecer ao eterno Deus. Ali relata em Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a 28. Se obedecermos até o fim, porque só aqueles que persistirem até o fim receberão a coroa da vida eterna. E ao sermos analisados à presença do Pai Celeste, teremos o caráter à semelhança dele, porque ele criou em nós por meio da pessoa divina do Espírito Santo de Deus. E assim, quando Cristo retornar numa nuvem angelical com grande glória e poder, nossos corpos serão incorruptíveis e habitaremos a eternidade. Para isso, podemos perguntar então, depois do juízo, após a segunda vinda de Cristo Jesus, onde ocorrerá o juízo dos maus, daqueles que persistem em praticar o que é pecaminoso, depois do juízo, o que ocorrerá aos maus?